Salve rapaziada, estou trazendo aqui a parte 5 do manga do garoto no colégio feminino. Continuando, a Ladder de cabelo roxo fala que o sofrimento do Feng só está começando. Então Anil chega com os cocos, e a líder pediu. Anil fala que trouxe os cocos, e a líder fala para ela Esper que ela vai ler as cartas. Ela termina de olhar as cartas e fala para Anil esperar na entrada do hotel que o Feng vai chegar a qualquer momento. A líder fala quando ele chegar e para Anil trazer o Feng para ela. A Anil fica envergonhada perguntando por que ela tem que trazer o Feng para cá. A líder fala para ela se ela não trouxer o Feng uma coisa horrível vai acontecer. Então ela fala que vai trazer ele e ela sai da sala. Depois o Feng está caminhando na rua preocupado com alguma coisa. Feng chega no hotel que a Xuxa está. O mordomo recebe o Feng fala que trouxe os cocos e que agora ele vai embora. O mordomo pergunta se o Feng está com problemas e se ele pode ajudar, mas o Feng fala que não precisa que vá embora. Mordomo fala para Xuxa que o Feng trouxe os cocos, ela fala para ele guardar por enquanto. Xuxa pergunta se o mordomo teve alguma atualização do pervertido, que é o cara que o Feng deu um soco. Mordomo fala que precisa acalmar ele antes de interrogar mais. O mordomo fala que o Feng está estranho e que algo pode acontecer com ele. A Xuxa fala para mordomo investigar o Feng, e para ele pedir para as duas empregadas levarem o pervertido de volta. Depois Anil pensa que machucou o Feng porque ela caiu em cima dele. Uns minutos depois o Feng chega todo deprimido. Ela pergunta se o Feng está bem. Feng fala que está. O que houve? Anil fala que Nangon chamou o Feng e que deve ser algo importante. O Feng pede para Anil levar ele até lá. A Anil abre a porta e a Nangon pergunta para o Feng o que aconteceu, que ele tá acabado. A Nangon fala para o Feng que ele deve saber quem ela é, e então o Feng se lembra das mensagens que ela mandou para ele, número da lotérica, que ia chover também, que o Feng ia receber doces. Isso deve ser porque ela fica lendo cartas, dizendo que a Nangon é uma bruxa. O Feng se perguntam se pode contar com a ajuda dela. Feng se ajoelha e pede ajuda para Nangon. Nangon pergunta se realmente o Feng quer um conselho dela. O Feng diz que vai fazer qualquer coisa. A Nangon fala que tá com fome, que para o Feng fazer arroz com coco para ela. Então o Feng começa a ver um vídeo de como fazer arroz com coco. Depois na cozinha o Feng está cozinhando e fica pronto. As meninas provam e falam que está muito bom. O Feng fala que tem bastante confiança nessa habilidade dele de culinária. A Anil pergunta na onde ele aprendeu a cozinhar. Feng fala que uma longa história. Feng teve que aprender a cozinhar porque sua mãe não fazia uma comida boa. Então seu pai teve que cozinhar, mas não ficou por muito tempo. Então o Feng aprendeu a cozinhar e a sua família deixou ele nessa função de fazer comida. O Feng pede para Nangon a resposta. Ela manda o Feng esperar na entrada do hotel às 24 horas e que um homem que o Feng conhece vai estar esperando para ajudar o Feng. Depois o Feng está na entrada do hotel esperando, até que alguém chega. É o mordomo da Xuxa. O Feng vai falar com ele. O mordomo pergunta se ele quer a ajuda dele. O mordomo fala para eles se sentarem e conversar. O Feng explica tudo para o mordomo, que fica com dó do Feng. O mordomo fala que é difícil, mas tem um jeito de ajudar o Feng. O Feng pede para o mordomo falar, mas o mordomo fala que não pode falar de graça, que primeiro o Feng tem que ajudar ele. O Feng fala que ajuda sim. O mordomo fala que não é nada difícil. O Feng só precisa causar problemas para a Xuxa. O Feng fica assustado e fala que isso não é procurar problemas, porque com a Xuxa é procurar a morte. O mordomo fala para o Feng não se preocupar, que ele vai proteger ele nas sombras, e que o Feng não estará em perigo. O Feng pergunta por que o mordomo quer que ele faça isso. O mordomo explica que a Xuxa sempre esteve cercada de respeito por causa da sua família, e as pessoas sempre obedecem ela. Resumindo, ela muito mimada. O mordomo fala que isso não é bom para ela. O Feng fala que não é. O mordomo fala que quem estiver contra ela, essa pessoa morrerá. O mordomo fala com um sorriso no rosto que a Xuxa é uma donzela incrível. O Feng fala que a Xuxa e o mordomo são malucos. O prota fala que isso é pelo bem dos seus filhos. Vixe, acho que o Feng tá com disfunção. Será? O mordomo fala que amanhã a Xuxa vai estar em um parque de diversões. O Feng fala que vai, mas fala pro mordomo quando ele vai resolver o problema do Feng. O mordomo fala que vai cuidar disso e fala para o Feng só atrapalhar a Xuxa. Depois, no parque de diversões, a Xuxa chega. Na entrada eles colocarem uma pulseira.
para ser escaneada. O Feng e a Xuxa se encontram. O Feng fala disfarçado que não sabia que a Xuxa estava aqui, e a Xuxa pergunta por que o Feng está aqui. Ele fala que deve ser o destino. O Feng pergunta se eles podem se divertirem juntos. Então eles vão. O Feng pensa que não está tendo nenhum progresso. A Xuxa fala que está um tédio. O Feng tem uma ideia e fala que tem uma coisa divertida e se ela tem coragem. Ele aponta para a montanha-russa. Então eles vão, mas a Xuxa não tem nenhuma reação. Mas o Feng está chorando de medo. Ele sai da montanha-russa e vão para a caverna. O Feng não aguentou e o mordomo teve que carregar ele. Depois eles continuam indo em vários brinquedos radicais. Depois eles se sentam e o Feng vai buscar uns sorvetes. O Feng vem caminhando com as casquinhas na mão, mas a Xuxa tem uma lembrança de alguém. O mordomo coloca o pé para o Feng cair. O Feng derruba o sorvete na Xuxa. O Feng começa a suar frio pensando que a Xuxa vai matar ele. Então a Xuxa começa a chorar e fala pai. O mordomo corre para ajudá-la. Depois mostra outra lembrança da Xuxa. O pai dela vindo buscar sorvete, mas ele morre. Não mostrou muito, rapaziada, acho que o pai da Xuxa morreu atropelado. O mordomo fala para a Xuxa que hora de ir para casa. Mordomo passa pelo Feng e entrega um papel para ele. No papel diz que para o Feng esperar ele no saguão do hotel hoje à noite. Depois a Xuxa vai embora. Depois o mordomo fala que o Feng fez um ótimo trabalho. E o mordomo fala que aqui está a pílula que ele prometeu. E o mordomo fala que 1/3 do total necessário. O Feng fala se o mordomo tá brincando. Ele fala que só uma piada. O Feng pergunta se a Xuxa está bem. O mordomo fala que ela não está nada bem. O Feng bate na mesa e fala que o mordomo é um mentiroso. O Feng pergunta o que o mordomo quer fazendo o Feng causar problemas para a Xuxa. O mordomo fala que para o bem dela. Mordo fala que às vezes terapia por estímulos pode ser útil. O Feng pergunta como assim, mas o mordomo fala que difícil explicar. O mordomo fala que a Xuxa merece uma vida melhor e não a atual que a Xuxa é coberta de vergonha. Mordo sai e fala que vai manter contato com o Feng. Depois vemos a Xuxa deitada fala sinto muito. No outro dia o mordomo acorda a Xuxa e pergunta se ela dormiu bem. Ela manda o mordomo parar de bondade e pergunta se ele descobriu quem drogou o pervertido. O mordomo fala que manda investigarem. A Xuxa fala que essa pessoa vai sofrer. O mordomo fala para ela não ficar com raiva. Ontem à noite, quando Feng estava voltando pro hotel, ele começa a pensar no que a sua irmã falou. Depois ele entra no quarto. O Feng vê a diretora, e ele fala que sente cheiro de perigo. A diretora fala que passou para visitar suas alunas depois da viagem de negócio. Mas ela fala que não pode acreditar como o Feng é nojento. Bom, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Deixem o like e se inscreva no canal, as informações do manga estão na descrição.